Paz e graça para você ligado na Rede Internacional de Televisão. Começa agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias da semana. E o assunto hoje é uma das figuras mais polêmicas e mais fascinantes do Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem personagens bastante estranhos, né? Tem gente que fala com cobra, tem gente que fala com mula, tem mula que fala e por aí vai. Mas tem também grandes heróis, Davi que matou Golias, que matou o urso, que matou o leão, né? E depois precisou fugir de um rei endemoniado que estava usando a coroa que lhe pertencia. Enfim, as histórias do Antigo Testamento dão roteiros sensacionais, mas talvez uma personagem seja muito diferente das outras e especial. Estou falando de Sansão. Afinal de contas, Sansão era dotado de uma força absolutamente descomunal. Ele vencia sozinho exércitos inteiros. Aliás, o escritor da Carta aos Hebreus menciona isso no capítulo 11 da Galeria dos Heróis da Fé. E nessa galeria ele cita Sansão pelo nome, ao lado de outras personagens como Jefté, Davi, profetas e por aí vai. A questão é a seguinte: quando a gente vai para o livro de Juízes e lê a história de Sansão, do começo até o fim, fica com algumas interrogações, para dizer o mínimo. Afinal de contas, esse mesmo Sansão, que é mencionado como referência de fé lá em Hebreus 11, não teve lá uma vida muito piedosa. É muito raro encontrá-lo orando. E quando o faz é porque ele está desesperado e quer vingança. É muito raro vê-lo falando da palavra de Deus. É muito raro vê-lo dando exemplos de piedade. E é muito comum vê-lo exercendo uma força absurda para desbaratar as pessoas inimigos, demonstração de força até quando não era necessária, quando, por exemplo, ele arranca as portas da cidade e as deposita no alto de uma colina, que é para não ter como o povo daquela cidade trazer os portais de volta, e uma série de outras exibições. Sansão está muito mais para um super-herói vaidoso do que para um modelo de fé. E para complicar, ele teve ao longo da sua vida romances com mulheres diferentes. E nem por isso, por nada disso, ele perdeu a sua força descomunal, a unção com a qual ele foi dotado por promessa de Deus até antes mesmo do seu nascimento. É verdade que quando ele quebra o voto de nazireado, quando ele conta o segredo da sua força, que estava justamente nesse voto, ele aí sim perde a força, perde a visão, perde a dignidade, perde absolutamente tudo. Mas não seria o caso, nos moldes de hoje, olhando para a vida de Sansão com as lentes que nós temos no Novo Testamento, de perguntar por que Deus não retirou de Sansão a sua presença, a unção do seu espírito, quando ele começou a colecionar mulheres? Afinal de contas, os pecados sexuais não são gravíssimos e não conspiram diretamente para a santidade do homem de Deus? Está no ar o Vejam Só. Olá! Estamos começando com muita alegria e prazer mais essa edição do programa Vejam Só, que é produzido pela Rede Internacional de Televisão e transmitido para a Europa, para a América do Norte, para a América Central e também para a América do Sul inteira, não apenas para o Brasil. A todos os telespectadores, as nossas boas-vindas. Quero convidá-lo a participar do debate pelo nosso site. É o www.vejamsó.com.br. Entra no site, vote na enquete e você pode ganhar prêmios muito especiais, depois eu os anuncio para você. Conheça agora os debatedores. Eu estou doido de curiosidade para saber o que é que eles vão falar e não tenho inveja de nenhum dos dois, porque o tema que eles vão discutir hoje é dos mais cabeludos. Não apenas porque Sansão era cabeludo, mas também porque tudo que ele fez, olha, sinceramente, por isso a produção, não sei como, tirou coelho da cartola e trouxe dois pastores pesos pesados no conhecimento teológico e bíblico
para conversarmos a respeito de Sansão. O primeiro deles é o pastor Elias Soares de Moraes, que é teólogo, apologeta e escritor. Pastor Elias, seja bem-vindo mais uma vez ao Vejam Só, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Pastor Heber Cucarelli, quero aqui mandar um abraço para todos os irmãos que estão nos assistindo, em especial para minha digníssima esposa, a irmã Débora Soares, um beijo para você, Débora, para minha filha Abigail, para o Davi, e também para a Gabriela, que está na minha casa, para todos os irmãos. O irmão é vinculado à Igreja Assembleia de Deus, do Ministério do Ipiranga, é isso? Isso, eu faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, que fica ali na rua Doutor Ricardo Jafé, número 214. Ela foi durante muito tempo presidida pelo pastor Alfredo Reikdal, de saudosa memória, que já está nos braços do Senhor. E hoje ela está sendo presidida pelo pastor Alcides Fávaro. Muito obrigado pela presença do senhor. O pastor Elias depois vai falar um pouquinho do livro dele e também da livraria onde ele encontra as pessoas para discutir teologia. Do outro lado, o pastor Altair Mateus Nunes, da Igreja Presbiteriana Renovada, lá de Osasco. Seja bem-vindo, pastor. Como é que vai? Obrigado. Tudo bem, graças a Deus. E a IPR? Vai bem. Dia 14 e 15 agora vamos completar 40 anos em Osasco. Que bênção. Vai ser uma festa muito especial. Eu aproveito para convidar todo mundo, 14 e 15, 2 dias especiais de festa. Vai ser muito bom. Qual que é o endereço da igreja lá, pastor? Marechal Rondon, número 683, indo pelos fundos, Rua Júlio Silva, 43, pelo estacionamento. Qual que é o bairro lá de Osasco? É o centro de Osasco, bem no centro, na convergência da Marechal Rondon com a João Batista. Que maravilha, hein? Que bênção. Seja muito bem-vindo, reverendo. Muito obrigado. Vamos assistir a matéria que apresenta o dilema difícil de hoje. Vejam só. Sansão foi escolhido por Deus antes mesmo de nascer para ser um líder. Sua missão era começar a livrar Israel do jugo dos filisteus, povo inimigo. A mãe de Sansão era uma mulher estéril, por isso seu nascimento foi muito especial. Não tema, mulher. O Senhor da vida não a esqueceu na sua esterilidade. Eu sou o mensageiro que veio anunciar que seu ventre dará frutos. Irás conceber um filho, um nazareno dedicado a Deus. Ele não comerá coisa alguma impura, nem bebidas fortes. E ele será mais forte do que 100 homens. Ele é o presente do Senhor. Ele foi escolhido para livrar Israel da mão dos filisteus. Sansão cresceu sob a bênção do Senhor. Dotado de uma força sobrenatural, com ela foi incumbido de executar proezas físicas extraordinárias em prejuízo dos filisteus. No entanto, do ponto de vista moral e espiritual, ele deixou muito a desejar. Por causa da rebeldia, tornou seus impulsos pecaminosos mais fortes que seus músculos. Sansão chegou a perder a identidade e pôr em risco a missão a qual foi designado. Ele cometeu uma série de erros, mas o que o levou à ruína total foi não controlar o próprio corpo e se deitar com várias mulheres. Dalila foi uma delas e certamente a mais marcante. Do envolvimento com uma jovem, Sansão, que fora chamado para triunfar sobre os filisteus, acabou entregue em suas mãos. Dalila descobriu de onde vinha sua força e o traiu ao contar para o povo inimigo. Orientada, ela cortou seus cabelos enquanto dormia e o deixou fragilizado como uma presa fácil. A essas alturas, Sansão já estava cego espiritualmente, mas o dano da cegueira física que sofreu na prisão lhe devolveu a visão espiritual. Sua biografia só não foi trágica pelo propósito e providência divina, pois foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em sua vida. Mas porque Deus não tirou totalmente a unção de Sansão devido ao fato dele se deitar com várias mulheres. É o que debate o Vejam Só desta noite. Muito bem, e você participa do programa com a sua opinião e com o seu voto na enquete. O site do programa é www.vejamsó.com.br. Daqui a pouquinho eu apresento para você a enquete. Antes eu queria ouvir os nossos convidados, né? O pastor Elias Soares de Moraes. Não sei se no seu livro, esqueci de olhar, se no Perguntas Difíceis de Responder, volumes 1, 2 ou 3, tem essa pergunta sobre Sansão. Se não tivesse, eu ponho no volume 4, tá? Muito bem. Por que... Depois, no próximo bloco, o senhor vai ter tempo para sustentar a sua posição. Agora o senhor só vai anunciar
vai explicar o que o senhor veio defender. Por que Deus não tirou a unção de Sansão quando esse começou a se deitar com várias mulheres? Bom, eu tenho a seguinte opinião. Em primeiro lugar, permita-me aqui fazer uma colocação. Eu não vejo Sansão se deitando com várias mulheres. Davi, por exemplo, se deitou com várias mulheres. Salomão se deitou com várias mulheres e, diga-se de passagem, tinha 1000 mulheres entre mulheres e concubinas. Jacó teve 4 mulheres, Abraão teve 2 mulheres e muitos outros reis também tiveram os seus respectivos haréns. Sansão é um caso atípico, ele não tinha um harém e também não tinha várias mulheres. Ele teve uma mulher de verdade com a qual ele não teve a oportunidade, mesmo depois das núpcias, de se deitar com ela. Depois foi-lhe oferecida a sua cunhada, que era a irmã mais nova, mas ele recusou também a tomá-la como sua mulher, que era mais jovem. Posteriormente, ele teve um caso promíscuo com uma prostituta em Tímina. E depois ele teve o que é consenso, um casamento com uma mulher chamada Dalila. Então, eu penso que ele não se deitou com várias mulheres. Agora, o que é que garantia esse poder descomunal, essa força extravagante, exacerbada que Sansão apresentava e que alguns teólogos de uma linha liberal e até pessoas com uma visão hermenêutica um tanto controvertida, que é a crítica histórica, que procuram negar a realidade desse sobrenaturalismo sobre Sansão e dizer que aquilo era apenas uma lenda, né? Mas eu creio que era de verdade, era o poder de Deus sobre ele. Sansão, ele tinha alguns fatores. Primeiro, ele era nazireu de Deus. Segundo, ele era a resposta do clamor do povo. Terceiro, ele era o libertador de Israel. Em uma circunstância, pelo menos, o relacionamento dele foi da vontade de Deus e não da vontade dele próprio, ainda que os pais ficaram contrários a um relacionamento dele. Foi da vontade de Deus que ele tivesse aquele relacionamento. Portanto, quem sustentava ele era o próprio Deus, a graça, a misericórdia de Deus, ainda que um desses relacionamentos foi da própria vontade de Deus. Muito bem. Que foi o do casamento dele. O casamento. Ele casou e não usufrui. Não usufrui. Eu sou defensor de Salomão, sou defensor de Sansão. Porque... O primeiro que o senhor defende é? Jacó. Ah, Jacó. Bom, mas também se não defender Jacó... Não, o pessoal disse que ele era enrolador, trambiqueiro, mentiroso, enganador, que o nome dele era... É claro que não. Não? Não. Tá bom, eu vou fazer um tema sobre isso também. Nós vamos debater então. Já tem um outro parceiro aqui. Eu sou defensor dele mesmo. Vai dar certo. De unhas e dentes. Jacó? Jacó. Ele não era trambiqueiro? Não. Era um homem de caráter íntegro. Tá bom. Homem de Deus. Tá bem. Tudo certo. Bom, vamos voltar. Por que o senhor defende Sansão? Então, Sansão, existem vários tipos de pessoas. Aqueles que começam bem e terminam bem. Os que começam bem e terminam mal, os que começam mal e terminam mal, e os que começam mal e terminam bem. Sansão é o tipo daquele que começou bem e terminou bem. Ele teve no percurso dele espiritual 1 ou 2 deslizes, alguns deslizes, como todos os homens de Deus, os grandes heróis da fé, que às vezes as pessoas, quando falam de Abraão, falam de Isaac, falam de Jacó, falam de Salomão, eles pensam que aqueles homens estão acima da crítica e que foi aquela vida linear, né? Santo, 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 santo até serem arrebatados. Não. São homens que tiveram também os seus altos e baixos, foram marcados também pela mentira, pelo adultério, pelo assassinato. E é importante salientar que Deus nos usa não por causa de, mas apesar de. Não é porque você é o melhor, porque você é o santarrão, porque você é perfeito, mas apesar das suas imperfeições, apesar dos seus defeitos, apesar dos seus problemas, Deus, ele impera com a sua graça e misericórdia. Então, para com Sansão foi da mesma sorte. Então, Sansão foi uma pessoa que ele começou bem. E a atitude dele, como eu já disse no início, de tomar uma mulher de Tímina, está claro no texto. Vinha do Senhor, vinha dele. E é interessante que a expressão hebraica para tomar uma mulher nunca pressupõe um relacionamento promíscuo, mas sempre um relacionamento legítimo. E a palavra hebraica é laham. Sempre quando ela aparece no texto do Antigo Testamento hebraico,
sempre implica num relacionamento legítimo. E o que ele buscava era a legitimidade da sua união. Tanto é verdade que ele pediu ao pai dele... E a mãe... o consentimento para contrair núpcias. Que era o contrato, né? Os pais é que tinham que falar com os outros pais. Justamente. Pra fazer. Ele queria casar. Ele queria se casar. E o casamento aconteceu. Inclusive foram 7 dias. Olha que beleza, né? Hoje não tem mais essas coisas, pastor. 7 dias de festas. E só que ele não teve a oportunidade de contrair núpcias, né? Porque a sua mulher de cara já o traiu com os filisteus no sentido de revelar o seu segredo. Pois é. Né? Já não era lá uma grande... né? Verdade. Agora, esse ímpeto dele, nós não podemos descartar que também vinha de Deus. Isso não era dele próprio. Porque Deus precisava de um homem desse, ousado, destemido, corajoso e provocador. Porque Deus queria fazer justiça contra os filisteus. Não podemos perder de vista que nós estamos lidando com um texto de um período sombrio e crítico na história de Israel, que é o período da judicatura, onde nós podemos pautar esse livro de Juízes, que são 21 capítulos apenas, com base em 2 passagens, Juízes 17:6 e o capítulo 21, versículo 25, que parece-me que é repetitiva essa história. Diz o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Então, esse período foi marcado por um ciclo vicioso, onde as pessoas tinham o libertador e, estando numa vida assim boa, eles se esqueciam de Deus. E a Bíblia é enfática em dizer o seguinte: Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. Esse fazer o que era mal não é que eles roubavam, que eles matavam, que eles adulteravam, não. Eles se voltavam para os ídolos. E sempre quando eles se voltavam, porque parece-me que aquele espírito de idolatria que foi contraído lá no politeísmo egípcio, que inclusive eles trouxeram para o deserto a cópia do boi ápis, que era o bezerro de ouro para a sua adoração, parece que esse espírito não saiu, apesar dos 40 anos circulando ali no deserto, o espírito da idolatria não saiu. E de quando em quando eles estavam sempre mergulhados na idolatria. E por conta disso eles foram escravizados durante 40 anos pelos filisteus, que era um povo bélico, um povo aguerrido, que detinham a arte da metalurgia. E de acordo com alguns historiadores e também arqueólogos, os filisteus não eram cananeus. Eles vieram provavelmente da ilha de Creta e se instalaram ali na região, principalmente na costa do mar Mediterrâneo, que ficou conhecido hoje como a faixa de Gaza. E naquela época também havia a estrada de Gaza, e ali se estabeleceram com a Pentápolis, que eram as 5 cidades dos filisteus. Então eles viviam sob uma dominação dos filisteus por 40 anos. E o povo, quando se via apertado sob pressão dos inimigos, o que eles faziam? Eles clamavam. E por que eles clamavam e Deus respondia? Porque era uma promessa de Deus, que quando eles clamassem, Deus enviaria o libertador. Então ele era uma resposta do clamor do povo. Ele nasceu como nazireu de Deus. E ele, em princípio, andava com Deus. Então esse ímpeto nós nem podemos condenar. Até porque o momento em que ele vivia, a circunstância que ele vivia, e ele também não tinha a luz que nós temos hoje. Tá bom. O senhor é advogado? Não. Parece. No próximo bloco, como diz o livro de Provérbios, a gente vai chamar o outro que examina o primeiro. Porque quando fala o primeiro, todo mundo dá razão. Aí vai ver o outro e examina. Será que Sansão era todo isso? Bom, já a gente vai ouvir a opinião do pastor Altair e também a questão da longanimidade e misericórdia de Deus, que foi destacada pelo pastor Altair, não pode servir hoje como uma espécie de cobertura ou desculpa para a gente continuar sem vergonhice, vamos chamar assim. Agora, pastor, o pastor Elias transformou Sansão num modelo fantástico de fé. O senhor, quando prega sobre Sansão, faz a mesma coisa? Eu não descarto o fato de Sansão ser um homem de fé. Agora, eu gostaria de fazer uma observação sobre a questão da impetuosidade. A questão da impetuosidade, Deus realmente precisava de um homem impetuoso, mas impetuoso para servi-lo, não para pecar. Deus precisa da nossa impetuosidade. Deus gosta de homens decididos. Agora, nossa decisão tem que ser equilibrada, tem que ser dosada, para que a santidade de Deus não seja arranhada pelo nosso comportamento, uma vez que nós representamos
Deus, ou a obra de Deus, ou o reino de Deus. Nós somos chamados de filhos de Deus e não podemos sair por aí de qualquer maneira, só porque encontramos uma mulher bonita e já vamos admitir que possamos fazer qualquer coisa, tomar qualquer atitude. Não, não. O homem de Deus precisa ser dosado, ter suas atitudes dosadas. A impetuosidade de Sansão era necessária para se vingar dos filisteus, mas não para se apropriar das mulheres filisteias como se elas pudessem ser o objeto do desejo dele, indiscriminadamente, exceto no primeiro relacionamento lá, porque o segundo, quando ele arrancou o portão da cidade, ele ficou até meia-noite na casa de uma prostituta, e ele deveria dar um testemunho de fé, e ele, na verdade, foi fazer o que todo mundo fazia. Se nós formos fazer o que todo mundo faz, o que é ser cristão? Qual é o parâmetro? Qual é o limite? Mas Deus não teria que ter punido ele lá? Então, Deus teria que ter punido, é muito forte, né? Porque é ele que decide e nós apenas obedecemos. Tá bom, mas eu quero dizer que eu conheço um Deus hoje que eu não conheci na minha infância. Na minha infância eu conheci um Deus irado, um Deus muito bravo, que ele punia as pessoas. Mas agora eu conheço um Deus longânimo, misericordioso, cheio de graça. Agora, o senhor na fala anterior disse que Deus... Eu coloquei a longanimidade de Deus como uma opção para, então, nós vivermos de maneira irregular e ainda como se Deus estivesse passando a mão sobre a nossa cabeça. Não, a Bíblia nos ensina que Deus é longânimo, mas Ele não tem o culpado por inocente. Ele não tem o culpado por inocente. O dia de Sansão chegou. O dia do juízo de Deus sobre Sansão chegou. Porque Deus queria usar o chicote de Sansão contra os filisteus, mas teve que usar o chicote dos filisteus contra Sansão para puni-lo por causa da sua promiscuidade. Então, pastor Elias, vamos lá. Na sua candente defesa de Sansão... Fui muito leniente, né? Na verdade, não. Na sua primeira fala, o senhor disse que não via Sansão com várias mulheres e tal. Até fez um resumo histórico desse servo do Altíssimo lá do livro de Juízes e tudo. Mas o senhor mesmo admite que ele andou se envolvendo com uma prostituta antes de Dalila. Uhum. Que, segundo muita gente, também não era lá uma mulher muito honrada, né? Se vendeu para os filisteus e tudo. Mas, enfim, quando ele se deita com essa prostituta, que não tem nem o nome dela, é uma prostituta mesmo, Sansão não está caindo justamente naquilo que o apóstolo Paulo vai condenar em 2 Coríntios, capítulo 6, de maneira extremamente veemente. Não, você não pode de jeito nenhum, você não sabe que quando você se junta com uma meretriz, você está se tornando um corpo com ela, eu jamais faria isso. Não sei se é 2 Coríntios ou 1 Coríntios. 1 Coríntios. É 1 Coríntios. Capítulo 6. Isso. Então, por que o peso do pecado que Paulo descreve tão candentemente em 1 Coríntios 6 em relação à prostituição não caiu sobre Sansão? Cai sobre nós, mas Sansão podia e a gente não pode? Bom, como advogado de Sansão, o procurador de Sansão, deixe-me falar por ele, uma vez que ele não tem oportunidade de estar aqui para se defender. Ainda bem, né? Porque senão a gente não estava aqui. Ele ia derrubar tudo isso e, olha, ia pegar o pastor, viu? Em primeiro lugar, Sansão não era um adúltero. Nós não temos na Bíblia nenhum só versículo que diga que ele é um adúltero. Logo no início, o pastor parece-me que atribuiu isso a ele, que ele era adúltero. E não existe caso de adultério na vida de Sansão. Fornicação? Existe um caso dessa licenciosidade, dessa promiscuidade que ele teve com a prostituta, mas ele não é adultério, que existe diferença de adultério e de fornicação, né? Porque ele não adulterou porque ele não era casado, não tinha mulher. Então não houve adultério. E também ele nunca traiu a mulher dele. A única mulher com quem ele viveu, ele nunca a traiu. Interessante isso também, né? Notar que ele nunca traiu. Daí Dalila é que o traiu, não no sentido promíscuo, mas traiu a confiança dele, né?
Segundo ponto que eu quero aqui destacar é que a impetuosidade de Sansão, eu continuo dizendo, vinha de Deus, e eu vou mostrar na Bíblia isso. Tá? Juízes, capítulo 13, versículo de número 24 e 25, está escrito o seguinte: depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão, cujo significado é pequeno sol. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Primeiro, ele já tinha a bênção de Deus. Era nazireu de Deus e tinha a bênção de Deus. Agora, olha que interessante, porque o versículo 25, ele liga o capítulo 13 ao 14. E olha que informação brilhante que ele nos apresenta. E o Espírito do Senhor, Ruah Yahvé, o começou a impelir, a impulsionar, a direcionar, a constrangê-lo de quando em quando para o campo de Dan entre Zorá e Estaol. E logo no versículo 14 começa então ele buscando uma mulher em Tímina, que era a cidade dominada pelos filisteus. Ainda que essa não era a Pentápolis, não fazia parte da Pentápolis, mas era dominada, visto que os filisteus dominavam toda aquela região. Então nós vemos que esse ímpeto dele de guerra, de batalha, vinha de Deus. Agora, não é que ele era impetuoso para pecar. Ora, essa primeira atitude dele de procurar uma mulher, é claro o versículo, olha só. E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher. Bom, os seus pais tentaram dissuadi-lo, por quê? O versículo 4 informa: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. Isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião. O Senhor, buscava ocasião contra os filisteus, e ele vai mostrar aqui uma cláusula explicativa do porquê, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. E Deus queria tirar esse domínio dos filisteus. E ele mesmo é que impulsionou Sansão nessa direção. Foi a vontade de Deus. Agora, ímpeto, ele procurou uma prostituta? Procurou. Foi Deus que impulsionou para a prostituição? Claro que não. Nós devemos sair aqui em defesa do caráter de Deus, que é santo. Mas existem determinadas circunstâncias na Bíblia que fogem à nossa realidade, que nós não conseguimos explicar. Por exemplo, Deus endureceu o coração de Faraó. Eu sou arminiano, mas eu não consigo ver Faraó se auto-endurecendo. Não tem como. Né? Não tem como. Ali quem endureceu o coração do Faraó foi Deus. Está na Bíblia, não tem Está na Bíblia, não tem como sair disso. Então não adianta inventar historinha para tentar defender o arminianismo, porque ali está claro. Capítulo 4, versículo 21 de Êxodo, que foi o Senhor. Agora, por que Deus endureceu? Olha, a Bíblia diz que não tem prazer na morte do ímpio. Mas parece que ali Deus estava tendo prazer. Por a impressão, né? Porque Deus endurece o coração de Faraó. Às vezes Faraó até reconhece que pecou, mas Deus não permite que ele amoleça o coração, porque Deus tinha um propósito. E qual era o propósito? Esse propósito está no capítulo 15 de Gênesis. Se vingar dos 400 anos, arredondando os números, de escravidão do povo lá no Egito. O Egito era um país hegemônico, dominava várias nações, inclusive os hebreus, que entraram ali não como escravos, mas voluntariamente. Mas depois levantou-se um faraó que não conhecia José e começou a escravizar o povo. E Deus diz: essa nação será escrava lá no Egito, mas eu vou punir essa nação e eles vão sair de lá com grandes despojos. Ora, se Deus não endurece o coração de Faraó, onde ficava a palavra dele dita a Abraão lá no capítulo 15? Ficaria uma palavra mentirosa. Nós temos um outro caso atípico também, que é o caso de Oséias. Vai e toma uma mulher de prostituição e casa com ela. Agora eu vou dizer a Deus: o senhor não podia fazer isso? Espera um pouquinho. Quem é senhor e quem é servo? Quem é que manda aqui? Isso que eu tenho que saber. Como diz ele popular, não é quem manda aqui no barraco aqui, eu ou é você. Então, nesse caso, nós temos que atentar para a soberania de Deus, para a grandeza de Deus, para a glória de Deus. Né? E ele faz o que ele quer. Agora, eu vou questionar as ações de Deus? Não sou essa pessoa qualificada para isso. Eu acho que não existe ninguém. Acho não, tenho certeza. Então, nós vemos que existem determinadas questões na Bíblia que fogem à nossa ótica, fogem à nossa razão. Não tem como explicarmos. E um outro ponto que eu gostaria de destacar é que nós não podemos tentar moldar a vida de Sansão
à luz da revelação que nós temos hoje, a revelação de Paulo. Sansão, eu repito, viveu num período histórico, era um governo teocrático, era um momento em que os juízes governavam. Mas a gente vê a vida desses juízes, parece-me que apenas um era realmente íntegro, e foi o modelo de santidade e piedade, chamava-se Samuel, que foi o último juiz da nação. Os demais sempre tinham lá um... Falhou como pai. Falhou, no mínimo falhou também, né? Como pai, que os filhos dele também deslizaram. Os filhos dele não foram... Agora, mas de resto ninguém pode falar nada. Agora, como é que eu vou julgar os patriarcas, aqueles homens de Deus, à luz do conhecimento? Aqueles homens não tinham Bíblia. Pelo menos os patriarcas não tinham Bíblia. Não tinha a experiência que nós temos hoje, o Espírito Santo habitando em nós. Não conheciam Jesus, conheciam de longe, apenas de longe. Então, julgá-los à luz do nosso conhecimento, eu acho que seria um pouco perverso. Tá. Pastor Altair, deixa eu provocar o senhor um pouquinho. Em relação a tudo isso que o pastor Elias falou, que vinha de Deus e tal, tudo mais, beleza. Mas será que Sansão, na sua opinião, não era meio arrogante? Assim, por exemplo, por que o casamento dele não deu certo? Ele quis casar, ele quis fazer tudo direitinho, é verdade. Pediu para o pai e a mãe ir lá conversar com o pai e a mãe da moça que ele queria e tal, porque ele queria casar, tudo nos conformes. Por que deu errado? Porque chegou na festa de casamento e ele faz uma aposta com os convidados, não é verdade? É verdade. Ele faz uma aposta lá de um enigma, né? Como é que é? Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. O que significa isso? Se vocês não interpretarem, vocês vão me pagar um presentão aí. Então ele faz essa aposta, a noiva dele, durante as bodas, o seduz para ele contar o segredo para ela, e ela vai e vaza o segredo para os inimigos de Sansão. E aí é óbvio, ele acaba se desgostando da mulher, vai embora. Quando ele volta, muito tempo depois, ela já está casada com outro. Sansão não agiu mal em fazer esse tipo de enigma, de fazer essa aposta, de querer mostrar que ele era mais do que os outros, ou isso faz parte? Ele até volta para tentar uma reconciliação, vem trazendo um cabrito, etc. e tal. Parece, a Bíblia não é tão clara nesse aspecto, mas parece que Sansão realmente amava aquela mulher. Então ele vem para fazer uma reconciliação e a coisa não dá certo, porque o pai dela já havia dado essa mulher a outro homem que tinha sido o paraninfo do casamento dele, hein? Que paraninfo, hein? Imagina, quem tem um paraninfo desse... Mas é pra gente ver como os filisteus eram. Agora eu acho que o grande problema de Sansão, aí, a grande, já que eu tenho que fazer o papel do advogado do diabo aqui, não é? O senhor é o promotor, o advogado é ele. Tá certo, ele é o advogado de Sansão, né? Não, mas eu tô só brincando. Veja bem, eu tenho que mostrar alguma coisa aqui sobre Sansão, não tão positiva assim como o pastor ali consegue. O Sansão vai e casa com uma mulher filisteia, ok? Sim. Essa mulher filisteia quer saber a resposta do enigma. Ele cai na tolice de contar para ela a resposta do enigma. Esta mulher vai e entrega-o aos filisteus. E depois ele cai na idiotice de fazer a mesma coisa com a Dalila. Errar uma vez, até duas, mas depois persistir no erro. Aí a misericórdia de Deus termina. Essa é a questão. Eu estou batendo na mesma tecla. Deus é longânimo, o apóstolo Pedro diz, Deus é longânimo para conosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Sansão poderia ter se vingado dos filisteus, Sansão poderia ter feito tudo o que fez, e não precisava se prostituir. Ele não precisava disso. A impetuosidade de Sansão vinha de Deus, mas não para o pecado. A impetuosidade para o pecado é de Sansão e não de Deus. Agora, a impetuosidade para se vingar dos filisteus, etc., é de Deus, traduzida na força de Sansão. Sobre a questão Nossa, eu também sou arminiano, eu não sou calvinista como o senhor. Mas... Isso que eu sou calvinista. Eu sei, todo presbiteriano é calvinista, com exceção de alguns. Né? Então tem que passar para a igreja metodista. Pois bem, talvez... Não, a igreja presbiteriana é uma igreja muito boa. Agora, essa questão de Faraó aí, que está fora do nosso tema, mas foi colocado pelo colega,
Quando José, só rapidamente, concluindo talvez o pensamento dele, quando o Jacó chegou no Egito, ou melhor, desculpa, quando José chegou no Egito e depois Jacó, veja que eles não tiveram dificuldade com a língua, porque quem governava o Egito naquela época eram os Íxos, e os Íxos eram parentes de Israel. Então ele foi bem recebido, ele se tornou o segunda pessoa do faraó, etc. e tal, porque ele também tinha toda essa situação. E é claro que Deus estava dirigindo as coisas, etc. e tal. Depois levantou um faraó que não conhecia José, esse faraó foi a retomada do poder, e aí aconteceu toda essa situação, né? E Israel se tornou escravo e tal, cumprindo a profecia, e etc, etc, etc. Quando a gente vai a Israel, eu já fui a Israel, ao Egito, eu vou agora dia 30 de julho. Maravilha. Vou para o Egito, a 6ª viagem nossa, para lá. Vou com 100 pessoas, vai ser uma viagem muito boa. Então a gente tem, assim, eu diria, conhecimento das coisas mais em loco, e a gente vê muita coisa interessante ali. O fato é que essa coisa do endurecimento de Faraó não diz respeito à sua salvação ou à sua perdição. É aí que entra o problema, entra o problema da doutrina da predestinação. Predestinação para a função, para a atividade, Esaú foi preterido. Jacó foi escolhido, mas não para a salvação, para uma função, para um trabalho, para ser o patriarca. Isso não condena Esaú. E quando a Bíblia diz Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú, isso é um hebraísmo. Não significa que Deus odiou Esaú. Simplesmente não escolheu para ser o patriarca que deveria ser, porque ele era o primogênito, embora ambos eram gêmeos. Ok, mas voltando à nossa questão então de Sansão, eu quero deixar bem claro aqui, a impetuosidade de Sansão vinha de Deus, mas não para pecar. E o pastor já disse isso, temos que voltar à questão defender a santidade de Deus, que o caráter de Deus é ilibado. Bom, agora, uma coisa que me doeu um pouquinho nos ouvidos, o pastor Elias falou, é quando ele disse, Deus é Deus e faz o que ele quer. Bom, em tese é fato, agora é verdade. Agora, todavia, há princípios que Deus estabeleceu e que o próprio Deus não quebra, né? Ele estabeleceu princípios que ele mesmo não quebra. Então, o princípio da verdade, o princípio da lealdade, etc, etc, etc. Então, Deus jamais corroboraria com o pecado de alguém. Tá. Ele tinha Davi, o homem segundo o coração de Deus. E Deus não teve. E Davi por inocente. Deus tratou com Davi, foi duro com ele, e a espada nunca mais saiu da casa dele. Davi teve o pecado moral, mas não teve o pecado legal. Davi foi perdoado moralmente, mas legalmente a espada nunca saiu da casa dele, ele sofreu as consequências. E Sansão também sofreu as consequências. Começou muito bem e terminou muito bem. Mas teve as peripécias e sofreu as consequências. Porque Deus não tem, nunca, jamais, o culpado por inocente. Agora, pastor Elias, no caso, até é compreensível que Sansão, pelo papel que ele desempenhava, Sansão era um guerreiro, né? Verdade. Às vezes a gente espera do personagem da Bíblia, que seja um homem meio, nós diríamos hoje, metrosexual, né? Completo. Então, como guerreiro, invencível. Como marido, adorável. Como pai, fantástico. Como filho, sensacional. Isso não existe em lugar nenhum. Não existe. Ele era um guerreiro. Portanto, tinha que ser rude. Justamente. Existe até uma frase, eu não sei qual psicólogo, que disse que buscar perfeição no mundo onde ela não existe é a melhor maneira de tornarmos a nós mesmos e aos outros miseráveis. Então, eu gostaria de ressaltar o seguinte: as guerras de Israel, a gente tem que analisar tudo isso à luz do contexto. Naquela época era guerra de divindades. Deus é o Deus do monte, o Deus do vale. Quando o povo ganhava a guerra, era o nome de Deus que era glorificado. Sim. Quando perdiam a guerra, eles saíam humilhados. Tanto é verdade que quando houve aquele desmoronamento da casa de Eli, a arca foi tomada, né? E os 2 filhos foram mortos, a arca do Senhor foi levada, então, para os filisteus. Qual foi a atitude deles? Colocaram diante do deus Dagon, atribuindo a vitória a quem? A Dagon.
Então, se a gente fizer a leitura veterotestamentária, a essa luz, nós vamos entender que aquelas guerras, na verdade, era como se fossem guerras travadas nas regiões celestiais. E as guerras do povo hebreu eram as guerras do Senhor. Então, é verdade que quando Davi ele quer contar o povo, fazer a contagem do povo, ele é punido por Deus. Porque essa contagem foi interpretada como uma atitude de incredulidade, de vaidade pessoal e de autoconfiança. Porque as guerras vinham do Senhor, as vitórias vinham do Senhor. E nesse momento, parece-me que ele estava querendo atribuir ao número de soldados. Aí que tá. Mas então, essa mesma vaidade, essa mesma prepotência, Sansão também não tinha? Aí é que está. Ele não tinha essa vaidade de Davi ao ponto de ser recriminado por Deus. Porque Davi, ele não foi punido. Eu trato isso no meu livro, volume 2. Depois, se tiver até a oportunidade, eu quero tecer alguns comentários sobre essa atitude de Davi. Então, Sansão não foi punido por isso. Sansão tinha um ímpeto provocativo, nesse caso, que vinha de Deus. E é interessante notar que todos esses deslizes apresentados, nós não estamos aqui abonando nenhum deles, mas sempre redundava numa derrota do povo filisteu. Sim. E numa vitória do povo hebreu, que depois se consumou com a morte de Sansão. Agora a guerra... Então, o senhor acha que Deus planejou que Sansão morreria daquele jeito? Ou Sansão acabou provocando uma morte? Ele provocou. Não foi Deus que planejou aquela morte para ele daquela forma. Então, Davi, por exemplo, era ousado. Quando o gigante Golias, de Gate, se apresentou, todo mundo estava morrendo de medo. Mas Davi foi ousado. Quem é? Ele nem chamou ele de gigante. Falou, quem é esse circunciso filisteu que está afrontando o exército do Deus de Israel? Então aquilo é ousadia. Ele foi tomado por uma ousadia santa para confrontar o inimigo e levá-lo à bancarrota, à derrota, para que a nação não sofresse solução de continuidade. Ainda, na galeria dos heróis da fé está lá o nosso amigo Sansão. Então o que mostra que ele não terminou mal. Ele terminou muito bem, apesar de ter a sua vida tirada ali debaixo dos escombros do templo de Dagon, mas nós vemos que até mesmo a derrubada do templo foi pelo poder de Deus, não foi pelo poder dele. Foi Deus que atendeu o seu pedido, lhe deu força e ele ali pela fé tomou aquela atitude e é por isso que está na galeria dos heróis da fé. Agora outra ponto importante, ele não foi punido. Veja que nós não estamos abonando as faltas dele. Mas não há registro na Bíblia de que Deus lhe tivesse punido pelas suas faltas. A morte dele não foi consequência das suas faltas. Foi consequência da sua imprudência ao revelar o segredo. Sim. Porque ele era um nazireu. E o nazireu, ele tinha 3 votos. O primeiro era o voto de não cortar os seus cabelos. Fazer o seguinte, eu tenho que terminar o bloco. No próximo bloco o senhor explica o voto nazireado e a gente continua falando. Inclusive agora chegamos até a Davi. Bom, a nossa equipe de reportagem foi... Deixa eu ver para onde eles foram. Para a Rua Conde de Sarzedas, lá onde o pastor Elias tem a loja dele, né? E foi fazer perguntas a respeito do tema de hoje. Então, antes de mostrar as entrevistas sobre o Sansão, porque aí a gente vai repercutir as entrevistas, pastor Elias, o senhor trouxe seu livro aí, fala um pouquinho dele. Então, não é o que eu estava pensando, é outro. Então, são 2 livros, na verdade, né? O primeiro livro... É o Dicionário Etimológico de Nomes Bíblicos. Esta obra, inclusive, foi premiada na Bienal Internacional do Livro, ganhou o prêmio Areté de Literatura em 2005. Hoje, o que fizemos? Nós ampliamos as nossas pesquisas e inserimos nessa obra os textos grego, hebraico, latim, aramaico, persa, babilônio. Então nós temos todos os nomes de pessoas, rios, vales, montes, deuses, mitos, cargos eclesiásticos, pedras, animais, altares, com origem, etimologia, significado e um diferencial que você não vai encontrar em nenhuma outra obra, que é a história dos nomes, a origem dos nomes, a etimologia dos nomes, a representação dos nomes, a importância de um nome, nomes vindos da fauna, da flora, do reino mineral, circunstâncias de nascimento, questão de amizade, questão religiosa, princípios de interpretação de nomes próprios hebraicos, nomes pejorativos, superstição de nomes, enfim, é um tratado onomatológico, porque nós assambarcamos
todas as visões dentro da filologia ligada aos nomes. Então é uma obra de fundamental importância para o pesquisador, para o seminarista, para o pastor, para quem vai elaborar um sermão, que às vezes as pessoas pensam que esse trabalho é somente para a mulher que está grávida, que vai dar... Vai escolher o nome do filho. Justamente, mas existem nomes reveladores. Um dia, se eu tiver um tempo para vir aqui ao programa só para falar sobre os nomes, curiosidades onomatológicas, meu Deus, eu já fiz várias pregações. E o segundo livro que nós temos é o livro Perguntas Difíceis de Responder, que é uma obra de cunho exegético e explicativo, que nós procuramos explicar passagens controvertidas da Bíblia. Olha uma curiosidade. Será que você sabia, telespectador, que o cantar do galo referido por Jesus nos evangelhos não era o canto de uma ave e que na época de Jesus era proibido criar galo e galinha em Jerusalém? Uma outra curiosidade, o que a mulher de Jó disse para ele? Amaldiçoa Deus e morre ou abençoa Deus e morre? Nas nossas traduções está escrito amaldiçoa Deus e morre. Mas o que está escrito no Tanar, na Bíblia hebraica? Barech Elohim Vamut. Louve, bendiga, abençoe a Deus e morre. São 59 questões tratadas com seriedade. Por exemplo, quem são os filhos de Deus em Gênesis 6:2? Há uma outra questão bastante propagada, que Ramã, o pessoal diz que Ramã era uma amalequita. E na verdade, será que ele era uma amalequita? É uma outra questão. Aquele do Mordecai? Isto. E uma outra questão também, por que Mordecai ou Mordecai, que nós chamamos de Mardoqueu, não quis se curvar perante Ramã? E para finalizar, essa curiosidade é interessante, porque ele não quis se curvar. Porque naquela época, os reis persas, principalmente Artaxerxes, ele era considerado como a encarnação de Aura Mazda, uma divindade persa cultuada pelos persas, e eles acreditavam que Xerxes era essa divindade. E é interessante que esse mesmo privilégio de Xerxes era atribuído também aos seus ministros, no caso aí de Ramã. As pessoas deviam a mesma reverência a ele, e outros sim. No peito dele, ele trazia um manto estampando a imagem de Aura Mazda. E por conta disso, Mardoqueu, ou Mordecai, ou Mordecai, não quis se curvar perante ele, porque ele entendia que, curvando-se perante Ramã, estaria curvando-se perante essa divindade. Essa é uma das muitas curiosidades. E o Mordecai estava certo, ele não tinha que se curvar mesmo, não isso é idolatria. Agora tem uma que é absurda, essa soa como heresia. Nós não vimos sempre falar em lobisomem? Sim. Está na Bíblia. Lobisomem? Está. Na Bíblia? É a loucura agora. Está na Bíblia, não é coisa lendária. Está na Bíblia. O primeiro livro a divulgar a questão do lobisomem é a Bíblia. Eu trago aqui. E o primeiro lobisomem na Bíblia, ele se tornou lobisomem por volta de 600 anos, mais ou menos, 500, 600 anos antes de Cristo. Chamava-se Nabucodonosor. E a doença que lhe acometeu chamava-se licantropia ou zoantropia. E daí, porque é lobo-homem. Por isso que é lobisomem, porque ele se tornou um lobo-homem. Credo. E onde é a livraria, pastor? Livraria fica na rua Conde de Sarzedas, número 160, loja 27, no bairro da Liberdade, São Paulo. Mas você pode me encontrar também, mandar se você quiser para o reembolso postal, nós mandamos, você envia o seu e-mail, né? eliassoares.responde@ig.com.br. No site vejamsó.com.br tem o contato de todos os nossos convidados, inclusive o do pastor Elias para você. Agora sim, vamos ver o que a nossa equipe de reportagens apurou, no caso nossa repórter, apurou lá na rua Conde Sarzedas sobre a questão de Sansão. Vamos lá. Sansão se deitou com várias mulheres e não perdeu a unção. Se acontecer isso com um homem de Deus nos dias de hoje, ele vai perder a unção? Com certeza, sem dificuldade nenhuma, justamente avaliando a questão da dispensação em que vivemos. Quando você analisa Sansão, você vê Sansão dentro de uma dispensação chamada dispensação da lei. Então, o que eu preciso avaliar dentro desse tempo? A forma pela qual Deus agia. Segundo cada dispensação, você tem uma forma que Deus age e reage. Então, dentro da dispensação da lei, Deus estabelece, então, um parâmetro de vida e de atividade para Sansão, que no caso vivia uma lei do nazireado, certo? Então, avaliando isso, Deus havia estabelecido
estabelecido para ele uma lei, você tem que seguir isso aqui. E ele não o seguiu. Então, de certa forma, Sansão, ele foi entrando no que a gente pode chamar de uma degradação espiritual. Então, dizer assim, ele não perdeu dentro da sua completude, mas você percebe na história dele que ele foi decaindo até chegar no último degrau, que no caso foi a perca dos seus cabelos e a liberdade juntamente com elas. Não existe um fato de desconsagrar a pessoa, né? Uma vez aos olhos de Deus como pastor, como presbítero, como diácono, sempre será um presbítero diácono, na presença de Deus ou fora da presença de Deus. Indo para o céu como presbítero ou indo para o inferno como um presbítero desviado. Hoje, se você me perguntaria aí, Deus seria o mesmo, Deus mudou? Não, Deus não mudou. Mas o homem hoje, ele perderia a unção. No período de Sansão, nós vivíamos no período da lei. Mesmo sendo uma transgressão, mas havia essa, vamos dizer, de uma certa forma, liberdade. Porém, depois nós encontramos exatamente a partir do Êxodo, quando o próprio Deus estabeleceu dentro dos 10 mandamentos a sentença para quem cometesse determinados erros ou práticas desta natureza. A questão ainda é outra. Mesmo ele não perdendo a unção, mas nós sabemos da trágica situação e consequência que ele levou. Então, hoje sim, se ele comete esse tipo de pecado, então ele perde sim a unção. É evidente que, arrependendo-se de coração, mesmo sofrendo as consequências, ele pode retomar novamente. E aconteceu com Sansão, mesmo ele tendo perdido a unção, mas nós encontramos o que aconteceu, não é? Já no finalzinho da vida dele, não é? Por consequência, ele morreu pagando com a sua própria vida. Só vou juntar aqui algumas mensagens do site e depois eu quero ouvir o pastor Altair, porque no primeiro bloco o pastor Altair falou que Sansão não perdeu a unção de imediato por causa da misericórdia e longanimidade de Deus. Então essa misericórdia e longanimidade também agiriam nos homens de Deus e mulheres de Deus hoje que caíssem no mesmo pecado e da mesma forma. Por exemplo, olha, o pastor Edson Gomes da Silva, ele mora na cidade de Mesquita, no Rio de Janeiro. Só existe pecado havendo lei, mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta, Romanos 5,13. Então, é pecado o homem cobiçar a mulher do próximo, né? Êxodo 20:17 diz isso. Sansão se deitou com mulher casada com outro homem? Pecou. Sansão se deitou com mulheres solteiras que não pertenciam a homem algum? Não pecou por não haver lei. Como assim? Havia lei, sim. Moisés deu a lei muito antes de Sansão. Até um dos interlocutores ali cometeu esse deslize aí. O mesmo do internauta aqui. E ele ainda acrescenta assim, ó. Da mesma sorte, Davi, pois tinha várias mulheres e não consta haver pecado, mas todas elas eram esposas dele, né, ou concubinas. Mas quando Davi cobiçou e possuiu a mulher de Urias, pecou. Davi era o homem segundo o coração de Deus, mesmo com várias mulheres. Mas aí tem uma distinção, pastor. Davi era casado com as rainhas ou princesas, sei lá, eu que nome se dava para as esposas do rei e concubinas dele. Sansão não foi casado com nenhuma das mulheres com quem ele se deitou. Com quem ele casou, ele não deitou, né? E depois se deitou com a prostituta, com a outra lá, enfim. E aí, pastor? Jesus responde essa questão quando alguém pergunta para ele, é lícito dar? Moisés falou que nós dessemos carta de divórcio. Ele disse, olha, Moisés deixou vocês darem carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Mas no princípio não foi assim. Deus fez homem e mulher e determinou que ambos fossem uma só carne. Então o princípio permanece desde o Gênesis. Nós é que fazemos as bobagens e queremos justificar aquilo que fazemos. Agora, tem uma pergunta que o telespectador está fazendo, com certeza, e a pergunta é a seguinte, e aí, Sansão suicidou-se? Ah, sim. E Sansão perdeu a salvação porque suicidou-se? Sim, é a pergunta que eu ia fazer. Esta questão de suicídio, eu não acredito que Sansão suicidou-se. Sansão, se pudesse sair debaixo daquela pedra, ele teria saído. Ele não tentou um suicídio, não atentou contra a própria vida, mas ele sabia que poderia morrer. E ele disse, bom,
então morra eu e os filisteus. Ele estava numa batalha. Então, respondendo essa pergunta, o que aconteceu com Sansão, muitas pessoas perguntam isso, foi que Sansão, exatamente, agiu como alguém que está no campo de batalha. Bom, quem está no campo de batalha pode matar ou também morrer. Ele não é suicida, ele não quer morrer, mas se tiver que morrer, vai morrer, está no campo de batalha. Então, Sansão não foi suicida. Por isso é mencionado nos Heróis da Fé que o pastor Elias colocou ali. Então, Sansão foi promíscuo, sim. Sansão caiu em pecado de fornicação, sim. Sansão teve consequências drásticas por causa da sua vida libertinosa, sim. Mas Sansão não suicidou-se. Mas o senhor não acha que o grande pecado de Sansão não foi nenhum desses? Do meu ponto de vista, o maior pecado de Sansão foi a autoconfiança. Ele foi adquirindo tanta autoconfiança, e a gente vê isso com a brincadeira que ele faz com a Dalila, né? Ele fica inventando mentira e lorota para Dalila. Não, se eu for amarrado com 7 cordas, que nunca amarraram ninguém, cordas novas e não sei o quê, aí ele dorme. Imagina, ele não viu que ele estava sendo amarrado? Claro que ele viu. Mas ele ficou lá fingindo que estava dormindo e tal. Aí ele acorda e faz assim, e as cordas se desfazem como se fosse fio de linha. Quer dizer, Sansão era uma criançona, um moleque, um playboy. E quando ele esteve lá no caso da prostituta, que ele ficou com ela até meia-noite, ele saiu e arrancou o portão da cidade. Porque trancaram a cidade e falaram, chama um exército para prender Sansão. Ele não vai poder fugir porque trancaram a cidade. Ele vai lá, arranca as portas da cidade e leva para o alto da colina, que é para ninguém pegar a porta de volta. Isso lhe deu, indevidamente, por interpretação errônea do princípio que Deus havia estabelecido, lhe deu uma certa autoconfiança que o senhor acabou de colocar, e ele, levado pela sua própria, talvez sentimento de superioridade, não sei, não dá para definir isso muito claramente, ele foi cometendo coisas que não devia ir, um abismo vai levando a outro. Sabe que, pastor Elias, eu olhando para a vida de Sansão, eu entendo bem as palavras de Paulo em 2 Coríntios. Por causa da excelência das revelações, me foi dado um espinho na carne. A saber, um emissário de Satanás que me esbofeteia, né? Ou seja, Paulo tinha sido fariseu, ele tinha sido treinado para ser orgulhoso, ele tinha sido treinado para ser arrogante na sua fé. Agora ele escreveu o Novo Testamento, ele sistematizou a doutrina cristã, ele não ia ter orgulho disso? Vai até o terceiro céu. Fora isso. É arrebatado e vai para o terceiro céu, e houve coisas inefáveis, enfim. Então, para que ele não se ensoberbecesse, Deus lhe deu um espinho na carne. Sansão não teve espinho na carne? É o espinho na carne dele, nesse caso. Olha, eu vejo Sansão com todo o ímpeto e um temperamento assim, intransigente e tudo mais, e como eu disse, essa impetuosidade vinha de Deus, mas a Bíblia descreve Sansão como um homem de fé. Pois é. É um contraste, né? Dizer que ele era autoconfiante, eu acho que é um antagonismo, um anacronismo ao relato bíblico, que a Bíblia diz que é pela fé. Então ele era um homem de fé, ele confiava em Deus, tanto é verdade que nos últimos dias dele ele clama ao Senhor. E aquele local ficou chamado a fonte do que clama, que ele estava morrendo de sede. O Senhor me deu a vitória e agora eu vou morrer aqui. Se nós analisarmos, dos juízes de Israel foi o que realizou mais milagres na Bíblia. Sim. Milagres sucessivos foram realizados, que Deus realizou através de Sansão. Então veja que eu continuo a destacar, não estou aprovando os pecados de Sansão. Mas ele não foi punido por conta disso, de ter relacionamento. Existiram apenas 4 mulheres que envolveram a história de Salomão. E repito, de Sansão melhor. De Sansão. A primeira foi um casamento legítimo, que ele não possuiu. A segunda ele não a quis, que era mais nova. A terceira foi uma prostituta, e aí foi o único relacionamento promíscuo de Sansão. Mas Dalila, ele era casado com Dalila? Então, não está escrito que ele era casado, mas tudo nos leva a crer que ele fosse casado, porque ele vivia com ela. Ele tinha uma união estável. Uma união estável. Não está registrado isso, não podemos afirmar que está registrado. É consenso dizer ele que ele... como mulher. Que era mulher dele, porque ele não vivia uma vida dupla.
Ele vivia somente com Dalila. Sim, sim. E o seu problema foi justamente quebrar, o que a gente estava finalizando aquela hora, o voto nazireado. Explica para nós o que é esse voto, porque, por exemplo, o Sandro Silva, ele é aqui da capital paulista, diz assim: somente a quebra voluntária do voto nazireado pelos pais responsáveis ou pelo próprio Sansão adulto seria o único motivo da quebra do acordo, pois o próprio voto está implícito à lei de Jeová. Queria que o senhor explicasse para nós o que é o voto nazireado e depois o pastor Altair vai dizer para nós se esse voto ainda é possível hoje, se é para fazer, se não é. Pois então, o voto de Nazireu, no caso de Sansão, existiam votos permanentes, que era o caso dele, era um voto permanente, até que a morte o separasse desse voto, e existiam votos também temporários. Esse voto consistia em que o Nazireu era uma pessoa escolhida por Deus e ele não poderia cortar os seus cabelos. Segundo, não podia tomar nada que fosse fruto da vide ou bebida forte. Né? No caso ali, o vinho, o yain, que era o vinho embriagante, né? E também, diferente do tirosh, que era o suco da uva, mas mesmo o suco ele não poderia tomar. E o terceiro voto é que ele não poderia se aproximar de um morto, né? Ter contato com o morto. Né? Então era esse voto. Agora o voto principal dele foi o corte do cabelo. Quando ele revela o segredo da sua força, que aí estava, então ele cai em contradição. E ele foi entregue então aos filisteus por conta disso. Agora nós devemos examinar que Sansão não tinha aquela experiência com Deus que todos têm. Não tinha o Espírito Santo habitando nele. Uma outra questão de Sansão é que ele viveu naquele período difícil, como nós já dissemos, e ele foi importunado constantemente por Dalila. O que mostra que ele a amava de verdade. Sim. Inclusive, o verbo hebraico que aparece para o amor de Sansão é o mesmo que aparece para o amor de Deus, que é ahav. Ahav, ele se afeiçoou àquela mulher, ele amou aquela mulher de verdade, de coração. Então ele não tinha um ato, ele teve aquele deslize dele com a prostituta, mas ele nunca traiu a sua esposa. Nunca traiu. Agora eu só queria aqui finalizar essa fala dizendo o seguinte: não devemos copiar os erros deles. Às vezes alguém possa estar aqui nos assistindo e dizendo: então eu também vou me aventurar e fazer isso. Com cada pessoa Deus tem um tratar diferente. Veja bem que Moisés era uma pessoa que tinha uma intimidade com Deus. A Bíblia diz que nunca mais se levantou profeta em Israel como Moisés, com quem Deus falasse cara a cara. A intimidade com Moisés era muito grande ao ponto do seu rosto, lá no Monte Sinai, ele descer e o seu rosto resplandecer. Ele foi o legislador, enfim, são tantos atributos que dispensa, não daria para a gente comentar todos eles aqui. Mas Deus disse, Moisés, pela segunda vez, falai a rocha e ela vai dar água para esse povo que está em rebelião. O que é que ele fez? Rebeldes, porventura podemos nós tirar água dessa rocha para vós? E bateu na rocha 2 vezes. E só por causa disso e mais nada, ele perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida. E parece-me que umas 10 vezes ele tentou instar com Deus para que deixasse ele entrar. Falou, não falamos mais sobre isso. Sobre esse negócio, acabou o assunto. Mas você não vai entrar e acabou. Você vai ver de longe, vai morrer. Então não entre por esse caminho, porque com cada pessoa Deus trata de uma forma diferente. Às vezes você que está aí cometendo determinadas fraquezas, Deus está tendo misericórdia, tolerância, porque você não tem a revelação. A quem mais é dado, mais é cobrado. Deus vai cobrar mais de quem? De quem tem mais conhecimento, de quem tem mais revelação, de quem tem mais intimidade. Pequenas falhas dessas pessoas são punidas. E às vezes grandes falhas de pessoas que não têm tanta intimidade com Deus, não são punidas. Isso é misericórdia, porque Deus conhece a estrutura da pessoa. Pastor Altair, 2 perguntas. Primeira, exatamente sobre a questão do voto nazireado. Tem muito crente que gosta de fazer voto. É para fazer voto nazireado hoje? Como isso seria? Segunda, essa questão da misericórdia de Deus não pode levar a gente a perder um pouquinho o temor a respeito dele e arriscar no pecado? Eu vou começar respondendo pela segunda. Perfeito. Até mesmo porque eu quero fazer uma ponte aqui com a fala do nosso pastor ali. Ele se colocou muito bem nessa questão, falando sobre o fato de Moisés não entrar na Terra Prometida. Até porque na vida do próprio Moisés há 2 pontos de 2 situações em que Deus agiu diferente por causa da revelação que Moisés tinha. Quando ele matou um egípcio lá e fugiu,
ele foi para o deserto, ficou 40 anos e tal, Deus nunca falou com ele sobre esse assassinato, e era um assassinato, ele matou alguém. A Bíblia diz, não matarás, o próprio Moisés colocou depois, não matarás. Bom, essa não matarás também tem uma série de situações que nós vamos um dia talvez colocar isso. Agora, Deus não puniu Moisés quando matou um egípcio, um homem, e depois foi duro com ele quando feriu uma rocha. Por quê? Porque esse Moisés era um experiente e tinha uma revelação muito clara de Deus. E aquele Moisés de 40 anos era inexperiente. O caso de Sansão também não vem a cair da mesma situação. A revelação que Sansão tinha não é a revelação que nós temos hoje. Isto é muito verdadeiro. Ok, então essa questão da revelação vem de acordo com aquilo que foi dado mesmo, de fato. Agora, sobre o voto do Nazireu, primeiro, o voto do Nazireu não parte do homem para Deus, parte de Deus para o homem. É um pacto que vem de cima para baixo. Então, o Sansão não escolheu ser Nazireu, Deus que o escolheu para ser Nazireu. Então, se alguém vai fazer um voto para Deus, vai fazer um voto de nazireado, ok, alguém pode até fazer isso, mas se for procurar um princípio bíblico que determine, ou que autorize, ou que encoraje alguém a fazer o voto de nazireu, não vai encontrar, porque na Bíblia não há um nazireu que se fez nazireu. Eu não conheço. Talvez o pastor Elias possa se lembrar de alguém. Mas sempre que eu vejo o voto do nazireado, é Deus que que toma essa iniciativa, né? Essa questão do pacto é muito interessante na Bíblia. Se nós voltarmos para este assunto, nós vamos encontrar o pacto de Abraão, e etc, 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 que Deus toma a iniciativa. Então, e há pacto em que o homem busca Deus e toma iniciativa e tal. Então, eu não consigo ver autorização para alguém se autodenominar nazireu, porque eu vejo Deus dando início a esse pacto. O senhor tinha feito mais uma outra questão ou não? Não, eram essas, principalmente a questão do voto. Tem muita gente hoje que quer procurar votos na Bíblia, né? E fazer votos e tudo. E o que eu ia perguntar agora para o pastor Elias era, esse voto que Paulo menciona que tinha em Atos, aliás, Lucas fala que Paulo tinha em Atos, era o voto de nazireado? Justamente, inclusive, desculpe aqui, pastor, mas a Bíblia fala de pessoas que tomam voto de nazireu, que a lei do nazireado está aqui em Números capítulo 6, né? E diz assim, olha, e falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, olha que interessante, quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto, então, partindo da pessoa, fazendo voto de nazireu para se separar para o Senhor. É que no caso de Sansão foi Deus que foi mandou. Deus, mas não significa que todos os votos eram Deus que determinava. Tá, a pessoa podia tomar uma atitude deliberada dele mesmo e fazer esse voto como uma separação para Deus, uma consagração. Qual que é o texto? Números capítulo 6. E aí continua. Aí ele diz o seguinte, olha, de nazireu para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará, vinagre de vinho, então aí tem todo as regras que ele deveria cumprir. Agora olha só, que no final ele depois ele podia ser esse voto temporário ou poderia ser um voto contínuo, como é o caso de Paulo. Paulo fez voto de nazireu, ele não cortou o cabelo, mas depois rapou o cabelo, acho que juntamente com Priscila, se eu não me engano, Priscila e Áquila, eles tinham votos, Timóteo, né? Ele trouxe. Timóteo, né? Lá em Jerusalém, Atos 15. Agora nós vemos assim uma aparente contradição entre esse voto que Paulo faz e o rompimento dele com o judaísmo, porque isso era próprio do judaísmo. É que Paulo, ele era estratégico, ele tomava determinadas atitudes judaicas, mas com uma finalidade, não de cumprir o judaísmo, mas de alcançar os judeus. Isso ele deixa bem claro, né? Deixa muito claro. Dízimo de judeu para judeus. Tá entendendo? Então, às vezes, por exemplo, ele circuncidou Timóteo, que era grego, né? Para se livrar até de uma murmuração, de um problema sério. E ele também faz esse voto de nazireu. E depois ele cumpriu o seu voto de nazireu e rapou a cabeça. Só que isso não é para nós. Isso é para aquele judaísmo. Nós não vamos ver isso na Bíblia. Apenas Paulo toma essa atitude como uma estratégia para alcançar judeus.
Essa é a atitude dele. Como, por exemplo, ia na sinagoga durante o sábado, que aí os sabatistas dizem, ele guardava o sábado. Não. Ele ia no sábado porque era o único dia que a sinagoga era aberta. E sempre quando ali estava, era para evangelizar os judeus. Joás Emerick Dutra, de Cerejeiras, em Rondônia. Graça e paz, pastor Eber e convidados. O que aconteceu com Sansão foi porque para Deus há tempo para todo propósito debaixo dos céus, e ele age segundo o seu propósito. Ô Joás, gostei da sua resposta. Ela serve para qualquer pergunta. Mas não é? É verdade. Qualquer pergunta, você pergunta o que você quiser, a resposta essa serve. Põe fim a todas as questões, né? É o que eu chamo de aspirina bíblica, quando eu era mocinho. Na igreja que hoje é a Presbiteriana Renovada de São João Clímaco. São João Clímaco. Frequentei lá. Naquela época era a congregação da Presbiteriana Independente de Ipiranga. E todo problema que você tivesse, se você levasse um assunto muito grave ou uma bobagem qualquer para o líder de uma cidade, ele respondia assim, Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Era a aspirina da Bíblia. Aspirina da Bíblia. Serve para todos os problemas. Igreja de São João Clímaco. Um abraço lá, pastor Dejaime, meu amigão. Na época era o pastor Oswaldo Mendes, isso. Foi pastor muitos anos, agora pastor Oswaldo Mendes, meu amigo, né? Vou mandar um abraço lá para ele, se ele estiver nos vendo. É seu amigão? O pastor Dejaime é meu amigo. Então fala para ele vir ao programa, porque ele está recusando nossos convites. Ele até me disse que recebeu o convite mesmo. Pastor Oswaldo, meu amigo também, pastor Dejaime. Essa turma, o pessoal lá do Mato Grosso, alguns... A missionária Helena, que deve estar nos vendo lá. Vamos lá. É lá em Costa Rica. Wagner Aparecido Silva Chaves, ele mora em Montes Claros, lá no norte de Minas. Deus, ele usa quem ele quer. Há vasos de honra e vasos de desonra. Deus usou uma jumenta, usou Balaão, que era feiticeiro. Deus usou Judas Iscariotes, que era ladrão. Balaão era feiticeiro? Não concordo com isso não, hein? Então. Eu sou defensor de Balaão também. Não. Essa não. Não, mas feiticeiro ele não era mesmo. Sou defensor. Mas nem a mula defendeu ele. Mas eu sou um dos defensores dele. Balaão? Balaão. É que todo mundo diz que ele era feiticeiro, que ele era profeta do mal, profeta do diabo. E não era? A minha defesa é que ele era um profeta de Deus. Homem de Deus, que depois entrou por um caminho. Entrou por outro caminho. Ele amaldiçoou o povo de Israel. Então, ele simplesmente caiu no pecado da simonia. E nós vemos 3 passagens bíblicas que a gente não deve cometer o erro de Balaão, o caminho de Balaão, e tem uma outra passagem. Então, é como muitas pessoas que começam muito bem. Aquele homem de Deus consagrado, mas depois tem os 3 M's da ruína ministerial. Money, mulher e mundanismo. Deve ser os 3 de Balaão. E aí o camarada se afoga num poço de lama. Começou bem, era um servo de Deus em princípio, mas depois se vendeu para o diabo. Mas Balaão... A minha defesa é essa. Balaão era um profeta de Deus, não tem a dúvida de Deus disso. Agora, ele cometeu vários erros, e graves. Né? O fato de levar o Balaque a reunir as moças bonitas lá e mandar para os vales para se prostituir, foi uma coisa terrível. O amor ao dinheiro, né? Só uma passagem bíblica que eu creio que é bem interessante. É porque falam que ele era agoreiro, por isso que diz que ele era espírito. Então... mas agoreiro não significa feiticeiro, não. Como não? São 2 coisas diferentes. Eu vou fazer um debate. sobre Balaão. Podemos fazer sobre esse pessoal marginalizado. Olha que interessante. Números 24. Vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi essa vez como dantes ao encontro dos encantamentos. Ele estava vendido. Pecado da simonia aqui, né? Mas pôs o seu rosto para o deserto. E levantando Balaão os olhos e vendo a Israel que habitava, segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Ei, meu Deus do céu. Meu Pai do céu. Nós vamos fazer um tema sobre Balaão. Deixa eu ler a última mensagem aqui, que o tema está acabando, o tempo. Elise de São Bernardo do Campo, não, ABC Paulista. A unção de Deus na vida de quem quer que seja não significa que Deus aprova a sua conduta. Justamente. Deus usa quem quer e quando quer. Deus usa até mesmo o descrente para abençoar o cristão. Verdade. A unção de Deus é para atingir seus desígnios e seus propósitos. Por exemplo, em Isaías 45, Deus chamou ao rei Ciro de seu ungido, porque ele usou esse rei para libertar o seu povo depois de 70 anos de cativeiro.
É por isso que muitas pessoas se desiludem com o Evangelho, porque muitas vezes ficam admiradas da unção que Deus dá para determinadas pessoas e estas não agem segundo sua santa palavra, se esquecendo de olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Os homens são falhos, mas Deus é perfeito. Muito bom. Boa, Elise. Obrigado. Muito bom. Queria agradecer muito ao pastor Altair Mateus Nunes, ministro da Igreja Presbiteriana Renovada, e também ao pastor Elias Soares de Moraes, que mais uma vez veio, vejam só, e emprestaram ambos a sua erudição e também a unção que cada um deles reconhecidamente tem como servos do Senhor. Para você que fica com a gente, que fica com a Rite, a paz e a graça do Senhor Jesus. Nos veremos no próximo Vejam Só.